Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então roda a vinheta. Muito boa tarde, torcedor vascaíno, muito boa tarde, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. E hoje vamos trazer muita informação para você nessa quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Vamos trazer muita notícia, vamos trazer trecho do SBT Esportes Rio, isso porque Pedrosa, Fernanda Maia e Vene Casagrande trouxeram muita informação, falaram bastante sobre o Vasco lá no programa do SBT, na hora do almoço. A gente vai trazer um corte aqui para você. Vamos trazer informação sobre São Januário, isso mesmo, tem aí a reforma do estádio. Vamos também trazer informações sobre ingressos, isso porque o Vasco já esgotou todos os ingressos para a partida de domingo. Não chegou nem para o público geral, em menos de 2 horas já estava tudo acabado. Então peço a você desde já para deixar aquele like aqui no vídeo, apertar aqui no botão do gostei e se inscreva no canal do Pedrosa, beleza? Conto com sua ajuda, a gente já passou de 100k, mais uma vez aqui agradecendo, a gente agradece demais a cada um de vocês. E antes de começar aqui o vídeo de fato, a gente vai trazer informação, uma coisa boa para você, é o benefício que traz aqui o canal do Pedrosa, que é a KTO. A KTO é parceira aqui do canal do Pedrosa e você que gosta de apostar, que vai fazer uma fezinha, tá tendo rodada de Brasileirão. Hoje o Vasco não joga, mas tem jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Amanhã o Grêmio joga contra o Botafogo em São Januário. Então você que gosta de apostar, tem lá muito mercado. Se você quiser apostar em escanteio, tem tudo lá na KTO. Então aproveita, o link tá aqui na descrição e usa o cupom Pedrosa. Se usar esse cupom, cara, você vai ter 20% aí de cashback no primeiro depósito, beleza? Então, vamos para as informações. Bem, para começar aqui o vídeo, a gente vai trazer informação logo falando de cara sobre o jogo de domingo. Isso porque o Vasco hoje iniciou as vendas às 10 horas da manhã para a partida contra o América Mineiro, que será às 18h30 em São Januário nesse domingo. O Vasco vai enfrentar em casa o último colocado, o América Mineiro. A gente que vem de 2 vitórias consecutivas, ganhou em São Januário contra o Botafogo e ganhou fora de casa para a equipe do Cuiabá. Então a torcida vem confiante, tomara que a gente consiga também um bom resultado. E como de costume, como de praxe, São Januário vai estar lotado, entupido de gente. Mais uma vez, o Vasco iniciou a venda às 10 horas da manhã e por volta ali das 12h30 já anunciou que já tinha todos os ingressos esgotados para essa partida, vendeu todos os ingressos, foi só para sócio, não chegou nem a público geral, nem chegou a chegar no público geral, foi só alguns sócios inclusive. Teve sócio gigante 3 estrelas que paga cerca de R$80 por mês, que nem chegou nele. Então, assim, a gente consegue, poucas pessoas conseguem para São Januário. Está sendo muito requisitado São Januário, um estádio que está ficando de fato pequeno para a torcida do Vasco, apesar de ser muito querido pela gente, é um estádio incrível, mas ainda está ficando pequeno. A torcida do Vasco merece algo maior e mais grandioso. E é por isso que a gente também vai trazer informação sobre a reforma de São Januário. Como a maioria das pessoas sabem, ontem o prefeito Eduardo Paes assinou o projeto que é justamente sobre o potencial construtivo de São Januário. E gerou também muitas dúvidas entre os torcedores. Para você, torcedor, que não entendeu o que é o potencial construtivo, é basicamente o seguinte: a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um terreno lá na Barra da Tijuca que ela não utiliza. Ele não está sendo utilizado e aí ela quer fazer algo. Como ela entende que São Januário tem um potencial construtivo muito grande, então ela vai destinar esse terreno lá na Barra da Tijuca a ser vendido. E aí ela pode vender para existem negociações, como a gente trouxe aqui, para a rede DOR de hospitais. Existe também as empresas que são administradoras de shoppings centers lá na Barra da Tijuca, como o Village Mall e o Barra Shop. Então existem essas empresas que já estão interessadas nesse terreno lá na Barra da Tijuca. Diante disso, a prefeitura pode vender esse terreno e destinar a venda desse terreno justamente para a reforma de São Januário. E por que ela faria isso?
O motivo dela fazer isso é porque ela entende que o potencial construtivo de São Januário é importante e pode gerar empregos, pode gerar receita para a cidade e é um bem público que pode ajudar a cidade, melhorar o entorno, enfim, muita coisa ao redor, tanto também para os moradores da Barreira, moradores da Além de São Cristóvão, como para a cidade inteira, pode ser um ponto turístico. Então isso é uma coisa muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, é por isso que a prefeitura está destinando isso. Agora foi assinada a proposta pelo prefeito Eduardo Paes, que é vascaíno, e foi enviada para a Câmara de Vereadores. Agora, precisa da aprovação da Câmara de Vereadores justamente para conseguir aprovar esse projeto. Concomitante a isso, a gente está em período eleitoral, a eleição do Vasco vai ser nesse sábado, vai acontecer de forma híbrida, tanto presencial como também de forma online. Para você que é fora do Rio, é sócio proprietário, vai ter direito a voto. Você que está aí de forma adimplente, vão ter dois principais candidatos, que é o caso de Levenciano e Pedrinho, ex-jogador do Vasco e ídolo da torcida vascaína. Inclusive, ele está em conversas justamente com o dono da Crefisa. Isso mesmo, a Crefisa, que é a patrocinadora master da equipe do Palmeiras, ela abriu uma nova empresa e essa nova empresa tende a gerir os estádios de futebol. Já inclusive venceu uma licitação da Arena Barueri, que pode ser também pretendendo ser utilizada pelo Palmeiras justamente em partidas em que estarão alugadas, né? Esse estádio, justamente que eles alugam muito para show, muita coisa nesse sentido. Então, por isso, a Crefisa criou essa empresa com esse intuito de administrar estádios. E com isso, Pedrinho foi conversar com o marido de Leila Pereira, que é também um dos sócios. Ele conversou com o Pedrinho e deu a palavra de que sim, tem o interesse em fazer o name rights São Januário. Nesse caso ficaria São Januário Crefisa, então seria um novo São Januário. Vale lembrar também que Pedrinho tem um novo projeto. Para você que não conhece tão bem, ele gostou do novo projeto de São Januário, que é um projeto mais inclusivo do estádio, diferente, não é tanto aquele que é o famoso que chamam de caixotinho, né? Aquela um pouco mais arena, é um formato mais parecido, fechando ali a ferradura, enfim, essa coisa um pouco mais diferente. Então, você que quer conhecer mais do projeto, tem lá Nosso São Januário, é só pesquisar, tem nas redes sociais, também tem no YouTube, vídeos e notícias sobre isso, então indico assistir. É um projeto bem legal, particularmente gosto dele, porque inclui mais a Barreira do Vasco, um pouco mais disso, é mais inclusivo nesse sentido. Então, a gente traz essa informação aqui para você, e agora a gente vai também, torcedor, trazer um recorte do SBT Esportes Rio. Isso porque é o programa de Lucas Pedrosa, que ele participa como comentarista lá no SBT. Então você que gosta do programa, a gente vai colocar um trecho que eles vão falar sobre a situação do Vasco, vão falar sobre Gabriel Peck, que foi convocado para a Seleção Brasileira Olímpica. Então, bem legal tudo lá no programa. E aí, vai rodar para você agora o SBT. Personagem importante, hein? É chovendo molhado falar isso, hein, Pedrosa? Mas que personagem importante é o Ramon nessa virada aí do Vasco, né? Sem dúvida. O Ramon, sua comissão técnica, junto com o Emílio, que inclusive foi um cara que me parou lá em São Januário. Eu fiz um vídeo nessa mesma linha de vão apoiar. E ele agradeceu também, assiste o programa, como outras pessoas também do Vasco da Gama assistem. Então o Ramon, ele é um cara que conseguiu identificar muito rapidamente o que é o Vasco da Gama. E esse contágio, essa sinergia entre torcida e time, ela vem acontecendo justamente por ele ser um cara líder, que entende muito de futebol, que cobra na hora certa e que entende também o que tem que ser feito durante as partidas. Então, se o Vasco da Gama ainda está vivo em algum âmbito no Campeonato Brasileiro, e está muito vivo agora, isso se chama Ramon Dias. Eu vou pedir pro Cris ir separando aqui no telão, que eu gosto de botar aqui no telão, a imagem do Michael, que tem no momento dele falando aí, a gente congelar a imagem dele, e vou com você, depois eu queria que você falasse desse personagem, que você trouxe uma aspas forte do Ramon no início da temporada, assim que ele chega, sobre esse cara, e o que tá sendo ele, inclusive, fez um gol no último jogo contra o Vasco. A gente foi informação, eu e o Venê junto. Sobre o Maicon. Ele fez um gol, vocês viram? Sim, ele tirou no início do jogo. Aquilo é um gol pro Aquilo é um gol, Sá, tá? né? Aquilo é um gol. O Vitor Sá aquela bola, ela tinha um caminho e o Michael tirou. Eu quero que você fale desse personagem, mas antes, Venê, sabe o que eu acho mais interessante no Vasco? E aí é o treinador? É o treinador que tem aquele negócio, né, que a gente fala, né, que a gente não gosta de falar isso na televisão aberta, tem um monte de criança que assiste a gente. Ele tem o Léo, que é o Pelé, que não é mais Pelé, que é um cara líder, capitão, que bota a cara quando o Vasco não estava bem, que joga bem, mas que o momento não é dele, é do Medel e do Michael. E ele banca esse personagem porque o Ramon entende que nessa reta final de competição,
Não tem capitão, não tem liderança, não tem nada. Vão jogar os melhores e os que estão entregando um pouco mais, mesmo que um pouco. E isso é uma liderança do treinador, Vene. Pois é. E assim, uma coisa que eu gosto nesse treinador é o seguinte, ele tem coragem. Isso aí a gente não pode negar. Tanto é que recentemente ele mudou a escalação, uma mudança totalmente errada, na minha opinião. Tanto é que o resultado a gente pôde ver em campo que ele não acertou. E dessa vez ele teve coragem novamente de tirar o Léo Pelé. Não só pela questão técnica e tática, mas a questão da liderança do grupo. Estamos falando de um capitão do time. Como que os outros jogadores iriam reagir a essa situação? E de fato os outros jogadores reagiram muito bem e dá pra ver que o treinador ele tem o grupo na mão dele. Quando ele toma esse tipo de decisão, ele mostra que ele tem um grupo na mão dele, que o grupo está com ele. E de fato, a gente olha em campo, o grupo está fechado com o treinador. E a gente sabe que quando os jogadores compram a ideia do treinador, é meio caminho andado. Na verdade, meio caminho não, muito caminho andado, 90% andado. Agora, a questão é o seguinte, o treinador ele também não pode fazer milagre. Na minha opinião, ele tira leite de pedra de um elenco que estava, entre aspas, morto no primeiro turno e ele está conseguindo sobreviver diante de muitos desafios, fazendo o time jogar e poder fazer o torcedor sonhar também com a permanência na Série A. A gente já vai falar do convocado, né, do Vasco da Gama, mas antes eu queria que você falasse desse personagem que é o Maicon. Pô, olha o frame que você escolheu, o Cris. Olha a cara dele de que tem alguém no bolso dele, que eu não vou falar. É o God of Zaga, que estão chamando ele. É o God of Zaga. É o seguinte, cara. Eu e Vene, a gente trouxe aqui nesse mesmo programa, falando sobre o Ramon Dias e a avaliação na primeira semana do Maicon, que foi... As palavras que a gente ouviu das nossas fontes foram exatamente essas. Ele ficou espantado negativamente. E foi isso que a gente trouxe. Em nenhum momento, inclusive, a gente deu opinião sobre isso. A gente só trouxe uma informação. E que, inclusive, ninguém nega no Vasco. Ninguém nega. A diretoria estava se perguntando o que vamos fazer com o Maicon. Só que aí entra o treinador e entra também o próprio Maicon. Porque é ele que dá a volta por cima. Gente, o Maicon era quarto reserva no Santos. E o Santos que tem dificuldade com o setor defensivo, que a gente já falou, é o pior saldo do campeonato, inclusive. Então, quando ele vem para o Vasco, há, obviamente, uma desconfiança pela idade, só que o Maicon, com o seu senso de liderança, com o seu senso de trabalho, que é um cara que trabalha em 2 períodos todos os dias, e com também a sua experiência, consegue dar a volta por cima, também entende o que é o Vasco da Gama e consegue ser o titular hoje com todos os méritos possíveis. E ao lado do Medel, eles vêm formando uma dupla muito sólida. Então, só tem que parabenizar a volta por cima que o Maicon deu aí. Inclusive, se a gente for parar, rapidão, só para encerrar o momento Maicon aí, se a gente parar e analisar, ele jogou mal no Cruzeiro, ele não foi bem no Cruzeiro, no Santos ele também não foi bem, e só agora no Vasco ele está conseguindo voltar a jogar bem. Se encontrou no Vasco. É questão de dar match ali, sintonia mesmo. E olha que notícia bacana, o Gabriel Peck foi convocado para um período de treinos com a seleção brasileira. Conta mais aí, ô Pedrosa, é a seleção pré-olímpica, né? Isso, um beijo pra dona Silvana, a mamãe do Gabriel Peck, que assiste a gente todo dia. E comandado pelo Ramon Menezes, né? Então, o Ramon Menezes, ele tem um conhecimento de Gabriel Peck muito grande, porque era um cara do Vasco da Gama. Então, o que eu falo sobre o Peck é o seguinte, é um atleta que tem 22 anos, ele comete erros, e que são erros normais, só que se você for pegar o 2023 do Peck, Fernanda, são muito mais, mas muito mais acertos do que erros. Inclusive, ele é um dos principais jogadores do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então essa convocação é pra lá de merecida. Parabéns ao Gabriel Peck. Muito bem, a gente fala tanto desse personagem aqui nesse programa, né, o Pedro. Eu tô certa aqui, Cris, que você pediu pra eu chegar pra lá? Ah, agora sim. A gente fala tanto desse personagem nesse programa, de como ele foi importante na temporada pro Vasco, até quanto o próprio Vasco não estava bem, né? Pois é, ele estava se destacando mesmo diante de um Vasco muito mal dentro de campo. E assim, ele recebeu proposta para sair, o Vasco não quis negociar. Acho que também é um acerto da diretoria, soube ter visão nesse momento e tem sido um jogador extremamente importante para o Vasco nessa briga pela permanência na Série A. E o Eric, tem informação clínica dele? Não, o Eric ele realmente saiu lesionado da partida contra o Botafogo, dificilmente vai ficar à disposição para domingo contra o América Mineiro. A boa notícia é que o Rossi volta, com certeza, isso está confirmado já, ele volta, ele já está treinando com o grupo desde a última semana, mas agora ele vai treinar sem restrições. Tem entrevista coletiva dele marcada para essa semana, inclusive. E o Marlon também está tentando ser recuperado para poder voltar pelo menos à lista de relacionados. O bom do Rossi é que ele vai ter uma semana inteira para trabalhar e para poder se entrosar com o time novamente, porque teoricamente ele é titular da equipe. Então é isso, torcedor vascaíno. Agradeço demais a você a audiência. Mais uma vez, peço a você para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta no botão do gostei e se inscreva no canal se não for inscrito, beleza?
Tamo junto, amanhã tem mais vídeo. Uma boa tarde pra você. Valeu e tchau.